Bom dia, bom dia! Estamos começando o Boa Manhã dessa sexta para finalizar a semana aqui com vocês. Eu sou a Mirelle Moura e vamos estar juntos nessa bela manhã. Para começar, vamos conversar com o Dr. Roger Florencio sobre acupuntura. Tudo bem, Roger? Bem, Mirelle, muito obrigado pela produção do programa Boa Manhã. É um prazer estar aqui falando com vocês e aos telespectadores. Gente, eu nunca me senti tão bem acolhido como eu estou sentindo por essa turma aí. Parabéns pela produção de vocês, vocês são extremamente acolhedores. Obrigada, a gente fica muito feliz de ouvir isso e é um prazer receber você aqui no nosso programa de verdade. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, sobre o tema de hoje, já é justamente para entender um pouquinho o contexto do que é a acupuntura, A gente ouve falar, mas muitas vezes não tem realmente a noção do que é. Vamos lá, a acupuntura, o termo correto é medicina tradicional chinesa. E uma das cadeiras dessa medicina é a acupuntura. A acupuntura é a inserção de agulhas. Vocês já devem ter visto em vários filmes, vídeos, experiências mesmo, que a gente coloca agulhas em pontos específicos que nós chamamos de meridianos. E esses meridianos, eles vão ajudar a desobstruir e tirar a dor. Um exemplo típico, eu gosto sempre de dar bons exemplos. Imagine na casa de vocês, a pia da cozinha está entupida. Tem todo um encanamento. Muitas vezes o problema não está na pia da cozinha. O problema está no seu quintal, que o cano passa lá e por algum motivo teve um entupimento. Na acupuntura a gente pega uma agulha e vai naquele ponto exato. E a gente manipula aquela agulha ao desentupimento. E tendo o desentupimento na pia da cozinha, a água vai fluir normalmente e vamos colocar assim, aquela dor de cabeça que você estava tendo, a gente colocando uma agulha no pé, aquilo vai passar. Então, exemplificando, o problema está na pia da cozinha, está dando mau cheiro na cozinha, mas aí você vai no quintal e você desentope. A pia da cozinha ela esvazia e a sua vida volta ao normal. Olha só, isso é importante de saber, Um exemplo muito bom, muito prático ali de entender. E um ponto também que eu queria entender aqui é se existe algum perfil de pessoa que não pode fazer, por exemplo, grávidas, crianças, ou se é indicado para todo mundo. É indicado para todas as pessoas. O que acontece, um exemplo típico, a gestante, a grávida. Existem alguns pontos que é aconselhável não manipular. Então, exemplo, a gestante, ponto do útero. Quando ela está nas últimas semanas de gestação, não se usa esses pontos, porque você pode estar trabalhando para ela ter um parto prematuro. E ao contrário também, a paciente chega e fala, Dr. Roger, eu quero ter um parto normal. A gente vai, trabalha aqueles pontos do útero, ovário, todos aqueles pontos, para auxiliar que tenha um parto natural, porque há uma diferença entre a cesárea, o parto normal e o parto natural. A cesárea, todo mundo sabe, tem incisão, corte e tal. O parto normal é quando é colocado medicamentos, aquela coisa toda, para poder forçar o nascimento. E o parto natural é aquele que naturalmente a criança nasce. A gente faz uma pequena brincadeira, a gente fala que é como um índio, O índio, a mulher fica de cócoras e a criança sai. Esse é o parto natural. Então, na acupuntura, nós trabalhamos muitas vezes para ter o parto natural. É o único o que tem. A criança, ela pode fazer acupuntura, muitas vezes é feito sem agulhas, porque a criança que tem 5, 6 anos tem muito medo de agulha, então nós usamos outras técnicas, como a esfera de prata, a semente de mostarda, a esfera de ouro, e alguns outros pontos que a gente usa que são praticamente indolores. Então, a acupuntura não há contraindicação nenhuma, Mirella. Isso é muito bacana, a gente saber disso também, porque eu, pelo menos, não sabia desse ponto de que até crianças, podem fazer, e esse ponto também da questão do parto, pode ter um benefício ali. E além desse caso, por exemplo, a gente pode falar quais são os benefícios, em geral, que a gente pode conquistar ali com a acupuntura. A gente faz uma brincadeira que a acupuntura ela só tem um efeito colateral, que é o bom sono, o bom ânimo, uma vida mais animada. A acupuntura é tudo de bom, E o mais interessante, tem muitos pacientes que vêm no meu consultório e relatam assim, pô, doutor, eu tô com uma dor insuportável no ombro, é um manguito rotador, e aquela coisa toda, a gente vai
faz uma anamnese, é o famoso bater um papo, né? E você vê, tá, o problema é isso aqui. E você começa a manipular a agulha, tudo. 2, 3, 4 sessões, a pessoa chega do seu lado e fala, preciso bater um papo. Aí você traz aqui para essa sala, né? Fecha aqui e fala, vamos conversar. Falou, pô, doutor, fala, doutor, fique à vontade, por favor. Falei, tá bom. Eu tava com um problema de ordem sexual. Falei, tava? Eu tava. E comecei a fazer acupuntura, e aí isso resolveu, o senhor cuidou disso? Eu falo, olha, eu nunca minto. Eu cuidei do seu ombro, mas o que acontece? O nosso corpo é energia. Quando a gente fala em energia, ninguém está falando de religião. Para poder, a gente está se comunicando aqui por web, teve que ter energia elétrica, positivo e negativo. Isso é também utilizado na acupuntura. O que acontece? A pessoa está energeticamente desequilibrado, que é o que a gente ensina na faculdade, a qual eu sou um diretor, do yin e do yang. É o positivo, o negativo, o bem e o mal, cada um fala uma coisa. E quando a gente estabiliza essa energia, todo o seu corpo entra em harmonia. Aonde eu quero chegar com isso? Eu fui cuidar do ombro do paciente. Eu equilibrei as energias dessa pessoa e a disfunção erétil que ela tinha, isso se resolveu. Então a gente fala que é um bom efeito colateral. A acupuntura, ela regula a energia das pessoas. Isso é muito bacana também. E puxando um gancho nisso, é até legal a gente falar de quais condições a acupuntura ela pode ali estar resolvendo. Quais são as mais comuns que você costuma atender? Dores, muitas dores, porque hoje a população está vivendo mais. A gente tem que falar sempre em termos gerais, que sempre tiveram pessoas com 90, 100 anos, sempre tiveram. Só que hoje o número aumentou muito. Nós tivemos essa real sintonia com a vacinação. Quando começou aqui em São Paulo, pelo menos, o governador liberou a vacina para pessoa de 90 anos para cima, não vamos negar, a gente achou que seria um número pequeno. Menina, eram filas. Tem bastante gente com 90 anos. Quando liberou para 80, era um absurdo. A minha sogra, beijo para dona Olga, ela ficou 4 horas e meia na fila para ser vacinada. Então nós não tínhamos, pelo menos a gente não tinha noção que a população era tão grande assim. Aonde a gente quer chegar com tudo isso? Hoje se vive mais, só que se vive pior. Então uma pessoa hoje com 50 anos, 60 anos, ela começa a sentir muitas dores. E é nisso que entra a acupuntura. Porque não adianta você viver mais e com dor. Antigamente se vivia menos e sem dor. Hoje as pessoas estão ficando mais velhas e estão tendo mais dores. Isso é uma coisa que eu trato muito nos consultórios, que é a dor. Uma outra coisa também são os problemas emocionais. A solidão gerou a depressão. O que seria solidão, tristeza e depressão. E com a pandemia isso aflorou mais ainda, porque existe um isolamento social e é de suma importância esse isolamento social. Não adianta a gente tomar vacina, não adianta a gente usar máscara se a gente se aglomerar. E muitas pessoas, eu posso até afirmar que a maioria, ela tem essa visão que tem que se isolar. Só que esse isolamento social está causando essas disfunções emocionais. Então, hoje no consultório se trata muito de dor e emocional. E lógico, emagrecimento, isso sempre foi pauta, né? Todo mundo quer emagrecer, muitas vezes pela saúde, não pela estética. E a acupuntura, ela pode ser feita em conciliação com algum outro tratamento? Ou às vezes o paciente pode estar ali passando por algum tratamento que esteja ali causando dor e ele busca uma alternativa. Isso é possível? Sim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje a acupuntura é uma terapia complementar. Então, o exemplo que a gente dá, a pessoa vai tratar com o seu médico, ela vai fazer a fisioterapia e a acupuntura é um complemento. Um exemplo que eu sempre dou, a pessoa que ela está passando por um câncer, né, um problema oncológico, ela nunca deve deixar o tratamento clínico, e sim complementar com a acupuntura. E qual vai ser esse complemento? Uma visão até muito simples. A pessoa que está passando por um problema oncológico é queda de cabelo, é desmotivação,
é o desânimo, é o medo, né? E são as dores, os problemas que a química, que a rádio traz. Então, com a acupuntura, a gente vai tratar para poder amenizar isso. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma direta, sim, a acupuntura ela vai ajudar, sim, em outros tratamentos. E um mito, né, que muito se é falado é porque ali a acupuntura ela utiliza agulhas, né? Então tem a sensação de ser dor, né, de causar algum tipo de dor. Qual seria a sensação, na verdade, que a acupuntura ali ela é capaz de estar causando, que se não a dor, né, pela agulha? Vamos lá, se lembra lá atrás que eu falei do encanamento? Que você põe aquilo e desentope? Então vamos dar um exemplo, um fio, esse fio ele foi tido uma ruptura nesse fio. Quando a gente coloca a agulha, seria como a gente ligasse novamente esse fio. Então a pessoa muitas vezes tem uma sensação de um choque, ou sente o ombro ficar pesado, sempre são essas sensações. É muito raro a pessoa falar que teve aí uma dor. E quando a pessoa dá um ai, eu falo, me fala o que é. Parece que doeu. Eu logo já indago, parece que doeu? Ou você sentiu um choque? Ou você sentiu um peso? É isso mesmo, Roger, é uma sensação diferente. Eu nunca senti isso. Então, você não teve dor, você teve esse choque, esse pequeno desconforto, mas isso é na primeira e segunda sessão. Depois já não tem mais isso, não. Bacana, acho que isso serviu inclusive para a gente tirar vários mitos a respeito, né, da acupuntura, que é justamente essa questão da dor, e falar desses benefícios, né, desse tratamento complementar que pode ali estar auxiliando muitas pessoas que nem imaginavam que isso seria a solução. Então, muito obrigada, Roger. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Boa Manhã. Mirelle, você é uma simpatia. Muito obrigado a toda a produção que me acolheu desde o momento que eu fui convidado. E eu me ponho aqui à disposição, sempre que for possível, gostaria de estar esclarecendo as dúvidas. Perfeito, com certeza vamos ter mais conversas e muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço.